Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é o chamado de Abraão. Vamos lá para o texto bíblico? Quero ler esse texto que está lá em Gênesis 12, do verso 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abrão, no caso aqui, Deus ainda não tinha mudado o nome de Abrão para Abraão. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. O chamado de Abraão é um dos chamados mais maravilhosos para mim, porque mexe muito com a improbabilidade de algo acontecer. Quando a gente estuda um pouco o contexto da vida de Abraão, ou de Abraão, principalmente ali como era a sua vida, da onde ele saiu, como era a sua história, a gente não imagina que Abraão teria um descendente numeroso, não. Não imagina que Abraão seria o pai hoje dos judeus, que é um povo tão numeroso. Principalmente no contexto que Abraão vivia. Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era aquela região aonde foi tentada a criar a Torre de Babel e aonde também seria se tornar a Babilônia, ou seja, um território pagão, um território não muito agradável, um território onde havia muitos ídolos, havia uma idolatria muito grande. E não só isso, a história do povo de Deus, quando ela começa com Abraão, ela traz um candidato pouco promissor para fundar uma família e tão pouco uma nação. Por exemplo, Abraão tinha 75 anos de idade, nasceu uma família idólatra, como eu falei, e como fala lá em Josué 24:2, e no meio de um povo pagão. E não só no meio de um povo pagão, tinha uma esposa infértil. Então pensa só, naquela época deuses não falavam. E naquela época, no contexto de Abraão, existia vários deuses, principalmente ali no contexto ali de Babilônia, no contexto ali de Ur dos Caldeus. Então imagina só um Deus chegar para Abraão e falar assim: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, por ter saído daquela terra e caminhar segundo ali o chamado de Deus, ele foi um homem de muita fé. E por isso o autor de Hebreus coloca ele como um dos heróis da fé, justamente por essa fé de confiar na palavra de um Deus que ele não conhecia, que ele não sabia da sua existência, de um Deus que falava, sendo que naquela época deuses nem falavam. E não só nesse contexto de confiar em Deus, de Deus falar que a descendência dele seria numerosa. Como eu falei, a esposa dele era infértil, não fazia muito sentido. E Abraão só teve um filho prometido aos 100 anos, ou seja, ele foi chamado com 75 anos de idade, mas só foi ter o primeiro filho 25 anos depois do seu chamado com 100 anos. Isaac só teve filhos aos 60 anos, ou seja, ele foi chamado com 75 numa idade não muito boa para se ter filho, foi só ter o primeiro filho com 100 anos, e o seu filho só foi ter o neto de Abraão com 60 anos. Ou seja, provável que esse povo seria um povo numeroso? Probabilidade nenhuma. E para complicar mais ainda, não só Sara, esposa de Abraão, era infértil, mas Raquel, esposa de Jacó, que era o neto de era o seu neto, filho de Isaac, também teve problema com esterilidade, também era estéril. Então olha para você ver que improbabilidade que algo assim tão surreal de ser uma família numerosa. E ainda mais ainda, quando Jacó ele desce para o Egito ali, naquele contexto ali de José do Egito, naquele contexto ali quando eles foram ali morar no Egito por conta da fome ali que havia em todo mundo, o seu povo contabilizava ali menos de 80 pessoas. Ou seja, Abraão é chamado, muitos anos depois, ali na época que sua família, a sua descendência entrou no Egito, só havia 80 pessoas. Aí você pensa, mas será que esse Abraão terá uma descendência numerosa? Aos olhos naturais seria impossível, mas aos olhos de Deus nada é impossível. E hoje a gente vê a descendência dele numerosa. Os judeus, a gente vê aí os judeus no mundo todo. No Brasil existe judeu, nos Estados Unidos existe judeu, praticamente todo o país existe um judeu, não só Israel. Existem judeus em todo o mundo. A gente vê que a descendência realmente de Abraão fez assim
aquilo que aconteceu sim aquilo que Deus prometeu. A descendência dele se tornou numerosa, mas a descendência dele só tornou numerosa porque um dia Abraão foi chamado e um dia Abraão disse sim ao chamado dele. Ele não apenas olhou para as coisas naturais e falou assim: Deus, isso é impossível de acontecer. Primeiro, que eu não quero sair da minha terra, não quero sair da minha parentela. Segundo, que eu não te conheço. E terceiro, que eu tenho uma esposa que é infértil. Como que a minha descendência será numerosa? A gente não vê Abraão questionando essas coisas. Abraão recebe o chamado, ele sai da parentela seguindo o chamado, e Deus fala que a descendência seria numerosa, e Abraão acredita. E por isso a fé que Abraão teve se cumpriu. A promessa que Abraão teve por Deus ali, por conta da fé de Abraão, se cumpriu. Se cumpriu porque um dia Abraão acreditou na família dele. E o que eu acho mais interessante, que a promessa que Deus deu para Abraão, Abraão não viu a promessa dele se cumprindo. Quando a família dele entra no Egito, Abraão já tinha morrido. Ou seja, ali só existiam 80 pessoas na sua família. É uma família ali padrão. Hoje é normal uma família ter ali, alcançar ali 80 pessoas. Por exemplo, a minha família tem muito mais disso. Tem muito mais de 80 pessoas. Uma família pequena hoje alcança ali 80 pessoas com pai, vós, filhos e netos. Alcança ali esse número de 80 pessoas. Essa era o tamanho da família de Abraão. E se tornou numa descendência numerosa, a ponto de quando eles saem do Egito rumo à Terra Prometida, é contado que tinha 603 mil homens apenas, sem contar mulheres e crianças. Estudiosos vão falar que tinham de 2 a 3 milhões de pessoas indo rumo à Terra Prometida. De fato, a descendência de Abraão se tornou numerosa. A promessa foi cumprida. E ela só foi cumprida porque Abraão creu, ele teve fé. E assim também nós devemos crer e ter fé nas promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida ou se você quer deixar algum comentário, deixa aí o comentário embaixo em nosso canal do YouTube ou nas nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe um like. Te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Deus abençoe a sua vida.